e para falar pelo Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Extração de Minerais Não Metálicos do Minasul, Goiás, chamo o diretor-presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Extração de Minerais Não Metálicos de Minasul, Goiás, o senhor Adelmo Araújo Filho. Para frente, para trás. Excelentíssimo senhor Marco Aurélio, ministro do STF, nossos cumprimentos dos trabalhadores. Bom dia a todos, demais autoridades aqui presentes. Também nossos companheiros que estão aqui, em torno de 300 a 400 trabalhadores entre Minasul, Anápolis e Goiás, e de outras regiões também, estão ex-trabalhadores aqui nos prestigiando. E nossos trabalhadores também, que estão nos assistindo aí pelo rádio e pela TV, eu acredito que a audiência do STF hoje vai ser bem elevada. Meu nome é Adelman Araújo Filho, sou operador de máquina de profissão, estou na mineração da mina de Canabrava há 22 anos, estou presidente do sindicato, estou secretário de Previdência Social da Federação dos Trabalhadores na Indústria do Estado de Goiás, Tocantins, Distrito Federal, sou técnico de segurança do trabalho e estou concluindo um curso de assistente social. É com muito orgulho, senhor ministro, que estou aqui hoje para dar um testemunho, e um testemunho real do nosso cotidiano de trabalho e com muita convicção e serenidade, consciente de todas as implicações que posso sofrer e causar, as legais, sociais, econômicas, críticas, calúnias e até xingamento à minha pessoa. Mas não posso deixar de mostrar ao mundo e às autoridades, em especial ao Supremo Tribunal Federal, o ambiente de trabalho que nós construímos sozinhos, sem a participação do Estado. Esse mesmo Estado, que tem medo de se juntar aos trabalhadores, se mostra distante dos interesses do país, porém próximo de grupos estrangeiros que apoiam formas alternativas de fibra que nós não conhecemos, a sua origem nem a sua agressividade. E contrariando a ABNT, que me desculpe, em função até do tempo, eu vou começar o meu trabalho pela conclusão. É possível, sim, trabalhar com amianto de forma segura. Nós, trabalhadores da mina de Canabrava e de todas as fábricas do segmento amianto, somos a prova disso. Em primeiro lugar, porque é um produto nacional, por questões de soberania. Assim como o petróleo, assim como o ouro, assim como o cobre, o amianto, nós tivemos o privilégio de ter a única mina em Goiás. E também pelas conquistas e segurança que nós conseguimos no nosso ambiente de trabalho. Em segundo lugar, porque é a vontade do povo. Não o povo em geral, mas o povo trabalhador, os trabalhadores da mina, os trabalhadores das fábricas. E quando nós falamos isso, nós falamos com os trabalhadores do nosso lado. Eu estou aqui aprovado por uma Assembleia Geral de Trabalhadores. Eles aprovaram a minha fala aqui, é por isso que eu estou aqui. Tá? Prova disso também a comunidade que nos apoia. Aí o exemplo, nós colocamos 5.000 pessoas aqui em Brasília, para mostrar às autoridades o que nós queremos, o que a cidade quer. Se fosse tão ruim, não conseguiríamos isso. Lembrando que essa luta pela permanência das nossas atividades, da nossa atividade, jamais pode deixar de levar em consideração a saúde desses trabalhadores. Eu costumo dizer o seguinte, trabalhar com amianto não é diferente de trabalhar com farinha de trigo. Se você trabalha respirando farinha de trigo sem proteção, você vai adoecer. Trabalhar com amianto não é diferente de trabalhar na mineração de ouro, na mineração de cobre. É preciso ter cuidado. Nós não somos suicidas,
para dizer aos nossos companheiros que ali pode sim trabalhar, que você não vai adoecer. Eu estou fazendo bagunça aqui já. Fique à vontade. Nós não podemos comparar a nossa realidade com a realidade da Europa. A Europa se trabalhou de forma indiscriminada, de forma insegura. Os dados aqui foram apresentados isso. Nós trabalhamos, a nossa realidade é diferente. E nós fomos além. Nós erradicamos a doença. Nós erradicamos a doença. E aqui, nesse ponto, eu quero ser solidário ao companheiro e outros companheiros também. Nós não estamos dizendo que não tem doentes. Tem doentes. E tem que responsabilizar aqueles que provocaram a doença nesse companheiro. Agora, o que nós não concordamos é eliminar a atividade. Nós temos que consertar a nossa casa. Nós temos que melhorar o local de trabalho e não eliminar a atividade. Se fosse assim, nós teríamos que eliminar toda atividade que tenha sílica no ambiente. Nós teríamos que eliminar os automóveis, que matam 50 mil pessoas por ano. E aí nós estamos vendo. No caso do amianto, nós conhecemos o passado. E não é em função do passado que nós vamos eliminar uma atividade que gera emprego digno, assim como falou a UIT aqui, com dignidade, gerando renda e consciente para os trabalhadores, para o país. Né? Nós somos convictos da nossa segurança do ambiente de trabalho que nós construímos e no qual vivemos. Né? E por que não acreditar em uma pesquisa realizada por pesquisadores conhecidos, por faculdades, universidades de renome, assim como a Unicamp? Por que não acreditar numa pesquisa dessa para acreditar em falácias ou em matérias de blogs divulgados sem mídia, sem audiência, mas que serve de estandalhaço para o mundo inteiro? Nós acreditamos sim na pesquisa, e é por isso que nós somos convictos. Porque nós temos dados científicos de um produto que nós já conhecemos há mais de 70 anos. Nós não vamos acreditar em uma fibra alternativa que diz que os riscos é indeterminado. O nosso nós já conhecemos, é determinado sim. Não negamos, é cancerígeno, mas tem mais de 100 aí que é cancerígeno. E é possível trabalhar assim. Nós aprendemos a trabalhar, nós organizamos o nosso local de trabalho. E é por isso que nós acreditamos nessa atividade. E aqui um exemplo do nosso ambiente de trabalho. Nós temos os melhores acordos em matéria de proteção, na área de segurança dos trabalhadores, na área social e na área econômica. Não deixamos a desejar para os metalúrgicos de São Paulo, que é referência no movimento sindical brasileiro. Não deixamos a desejar para uma categoria também que é forte, os trabalhadores da Vale do Rio Doce. Nós, lá de Minasul, nós temos os melhores acordos. Está firmado, é público e todos podem consultar. Está aí o CNPJ da nossa entidade, está lá registrado no Ministério do Trabalho. Tanto os acordos do seguro quanto os nossos acordos sociais. E um avanço desse acordo é colocar os trabalhadores participando, colocar os trabalhadores investindo, interagindo na administração da empresa. Às vezes chegamos até a ser chatos, porque o gerente pensa que nós estamos mandando mais do que eles. E às vezes temos que mandar mesmo. Tá? Para ter um local seguro, é esse grupo que está aí, que fiscaliza a lei, que fiscaliza o acordo, que fiscaliza o ambiente de trabalho. E eu desconheço outra atividade que tenha isso. Nós temos. E quando nós chamamos o Ministério Público lá, doutor Mário Giz, não é para denunciar, não, é para mostrar a nossa realidade. Quando nós chamamos o Ministério do Trabalho lá para nossas atividades, não é para denunciar o que está errado, é para mostrar o que nós fizemos e o que o Ministério do Trabalho não fez, e o que o Ministério Público também não fez, o que a Fundacentro não fez. Está tentando fazer com a sílica e não está conseguindo. Nós fizemos com o amianto. A sílica, eles querem banir a silicose. O amianto, eles querem banir o amianto. Por que não banem a amiantose? Vamos falar do nosso brasileiro correto? Vamos banir a asbestose? Não, vamos banir o amianto. O nosso acordo tem proibição, é proibido gerar poeira na fábrica e na mina. Os nossos doentes, nossos companheiros que adoeceram, infelizmente, pela irresponsabilidade dos patrões, a omissão do movimento sindical também, eu me incluo nisso, também a omissão do Estado.
que viu, sabia e não tomou providência. Nós tomamos. Esses doentes nós não deixamos para a União, como foi dito aqui pelo Ministério da Saúde. Os doentes que nós causamos, por força de acordo, eles estão sendo cuidados pela empresa. Assistência médica, remédio, plano de saúde e até passagem se precisar sair para um setor mais desenvolvido de saúde. Nosso acordo tem vestiários duplos. O que é vestiário duplo? São dois vestiários. Você deixa sua roupa civil, sua roupa social, usa o seu uniforme, na volta você troca, ele é lavado. Nós temos chinelo, nós temos toalha, nós temos sabonete e até presto-barba para que você fique adequado e não venha levar essa poluição para sua casa. Nós temos garantia de emprego se ficar detectado que um trabalhador nosso adoeceu. Eu desconheço outra empresa que tem. Os exames médicos para ex-trabalhadores. Eu conheço várias empresas que, quando o trabalhador sai da empresa, espera que ele nunca mais passe na porta, porque ele pode levar um problema. Nós buscamos esses trabalhadores. Por força de acordo, esses trabalhadores são analisados. Todos os anos ele pode fazer os exames para saber se houve alguma alteração na sua saúde. E a gente busca no Brasil e fora do Brasil. Encontramos pessoas na Holanda, encontramos pessoas no Canadá, encontramos pessoas na África, trabalhando na África. Solicitamos para que venha fazer esses exames para saber como é que está a saúde de nossos trabalhadores. Isso é exemplo, doutor. Isso tinha que servir de exemplo para outras empresas e não servir de proposta para banimento. Como foi falado aqui, laboratórios certificados, credenciados, para fazer as análises de todos os postos de trabalho. 2, 3 e 6 meses. Ou, quando necessário, assim que a comissão ou os trabalhadores achar que tem que ser feito, em algum momento, um posto que não foi avaliado, quando achar necessário. E aqui eu quero chamar a atenção dos senhores. No passado, não era as flores que nós temos hoje. Né? O passado é esse aí que vocês conhecem, na Bahia. Mas é um passado do tempo em que os homens podiam matar em nome da honra. Né? Era normal, vou matar em nome da minha honra. Hoje é diferente, senhor ministro. Hoje nós temos aí a Lei Maria da Penha. O marido podia matar a esposa em nome da honra, a mulher, a namorada. Hoje nós temos a Lei Maria da Penha. Isso é avanço. E por trás dessa minha fala está o avanço que nós conquistamos. No passado era daquela forma, tanto é que o companheiro apresentou os resultados negativos que eu já falei, nós somos solidários. E tem que corrigir. Nós corrigimos. Mais um exemplo do nosso trabalho. Transporte, a extração e transporte. Preparados, não tem poeira, umidificado. O trabalhador tem autonomia para parar a situação, parar a produção, parar aquele momento, se ele entender que ali não está seguro. Eu desconheço outra atividade, apesar da lei garantir, mas o trabalhador não faz, lá faz, porque tem consciência, porque conhece, porque ele participa. Tanto é que nós estamos com 2 auditórios lotados de trabalhadores aqui. Eu não falaria isso sozinho. Eu não falaria isso com 10, 15, 30 pessoas, trabalhador do meu lado. Mas eu falo de Minasul, eu falo com 500, 800. Temos aqui trabalhadores com mais de 20 anos, 30 anos, 35 anos. E que me dá esse respaldo. Na fala passada, deu-se a entender que se transporta amianto como se transporta calcário, areia. Quem já viu caminhão de areia aqui em Brasília? A construção está grande aqui, se vê muito caminhão de areia. A gente vai atrás do caminhão jogando pedra na gente, quebrando o vidro. Nós transportamos amianto dessa forma aí, ó. Sacos impermeáveis, compactados, depois paletizado e revestido com a manta de plástico, depois flambado. Para quem não sabe o que é flambado, colocar fogo nele, que é para ele moldar, endurecer e não sair. É assim que se transporta amianto. Não sai jogando fibra no ar, não. As fibras que tem no ar é a que já são existentes lá, com amianto ou não. Trabalhando com amianto ou não. Assim os técnicos me disseram isso. Isso aqui é um exemplo da nossa evolução também. Lá em 92, no início dos nossos acordos, enquanto a lei diz que é 2 fibras por centímetro cúbico, que o Ministério Público nunca se preocupou em baixar esses índices, nós baixamos. Lá em 92, já baixamos para 0,5
5. 0,5 fibra. E aí os senhores estão vendo o resultado. A cada ano que passa, hoje nós estamos com praticamente 0. O nosso acordo é 20 vezes o que o Ministério do Trabalho nos garante. Que garantia que eu tenho é? Que limite de segurança é esse? Que garantia, que estudo que eles fizeram para dizer que 2 fibras é seguro? Mas está lá. Nós conseguimos 20 vezes menos. Isso também serve de exemplo para outras categorias que também têm limite de tolerância. Mas ninguém está preocupado. Eu não vejo o Ministério do Trabalho preocupado com outras categorias que também matam. Mas com amianto é. Tá? Mais um exemplo do nosso ambiente de trabalho. Ele é monitorado à distância. Não precisa do trabalhador estar indo lá, não. Tá? Essa foto eu quero chamar a atenção dos senhores. É um ambiente de trabalho também. Por que o piso é preto? Para facilitar a visão de alguma fibra que vai cair ali. Qual é a empresa que vai? Muitos jogam para debaixo do tapete, nós escancaramos. Tá? Um outro exemplo também do processo. Vai da furação, carregamento, transporte. É um ambiente sem poeira, não tem poeira, é umidificado, vocês podem ver. E aqui eu faço um convite, ao doutor Mário Giz. Visite o nosso ambiente de trabalho, não precisa avisar, não. Venha nos conhecer. Nós fazemos esse convite a todos. Venha nos conhecer. As bancas de rejeito, que no passado não faziam, até porque não sei nem se tinha lei para obrigar a fazer isso, e a culpa é de quem? Dos trabalhadores ou é do Estado que não tinha lei para regulamentar? Hoje tem. Eu vejo outras mineradoras vão recuperar a banca depois que exauriu a mina. Aí depois que exauriu, aí muda de dono, vende para outro, fica lá. Se fizer bem, se não fizer, fica o cartão. Nós estamos fazendo aí, ó. À medida que você vai colocando rejeito, à medida que você vai deixando de armazenar rejeito ali, você vai reflorestando com terra orgânica da região, para aproveitar a semente, para aproveitar as raízes e brotar, tentar trazer, pelo menos, a naturalidade daquele ambiente ali. E, quando não é possível, se coloca grama. Essa é uma imagem de uma banca revegetada lá em Minasul. Um outro exemplo aqui, correia transportadoras. Toda correia transportadora sai ao longo de seu percurso aí, derramando rejeito para tudo. Não é só amianto. Na mineração de ouro pode, a sílica não mata, né? E aqui eu quero chamar a atenção para a rotatividade. A nossa rotatividade é muito pequena. E o tempo de serviço nosso é acima de 10, 15 anos. Não tem rotatividade alta. E aqui eu quero fazer um desabafo com relação à aposentadoria. É inadmissível um servidor, um chefe do INSS, vir aqui falar em nome da Previdência Social, quando nós temos mais de 200 trabalhadores que não conseguem aposentar, só lá em Minasul. Eu tenho companheiros aqui que têm 35 anos de empresa, na única empresa, não aposentou ainda, porque o INSS diz que lá não tem risco. Mas se não tem risco, por que vai banir? Se não tem risco, gera renda. Os trabalhadores querem, a população quer. Para que banir, então? É uma guerra que tem muito dinheiro no meio que não dá para entender. Trabalhador não dá para entender. Isso só em Minasul. Tem sindicato aqui em Minas Gerais que tem mais de 200 trabalhadores desde 1999. Com a reforma da Previdência de 1988, ninguém aposentou aos 20 anos. Então, se aqueles números estão ali, eu vou ter que chamar aquele senhor do Ministério de Previdência para nos dar uma explicação. Eu vou levar ele, convidar com todo respeito até Minasul, para ele explicar aos segurados do INSS por que não aposenta. Porque ele garante aqui, na Corte Suprema, na autoridade máxima do nosso país, que está aposentando, e lá nós não estamos aposentando. Então tem que ter alguma explicação. O nosso futuro, os trabalhadores nós sempre carregamos esse piano nas costas. Qual seria o que seria dos trabalhadores após um possível proibição do amianto? Nós somos os principais preocupados com a nossa saúde. E a comunidade e as famílias que investiram suas economias numa região em função do empreendimento que se instalou ali. Pegou seus investimentos, investiu, construiu hotéis, construiu pousadas, e aí simplesmente de uma hora para outra acaba. Como é que fica isso? Mas, com certeza, nós acreditamos na autoridade do nosso país
e é por isso que está aqui, eu acredito que não seria necessário ocupar o tempo do Supremo Tribunal Federal com questões como essa. Mas eu fico feliz de participar, eu acredito que estou contribuindo e estamos aqui para contribuir. Esse grupo que defende o fim da nossa atividade não nos representa, não tem autonomia para falar em nome dos trabalhadores. Não podem falar em nome dos trabalhadores, porque não é isso que nós queremos. Não tem legitimidade para falar em nosso nome. Nós, trabalhadores do amianto, Crisotila, somos conscientes de nossa realidade e capazes de decidir o melhor para nós, enquanto trabalhadores e enquanto cidadãos. Não somos manipulados, nós temos sabedoria própria, consciência própria. Nossos trabalhadores, todos, têm mais do que o ensino fundamental. Muitos deles com dois, três cursos superiores e técnicos. Muitos. Então, é o suficiente para saber aonde trabalhar, com quem trabalhar e por que ficar ali. Como eu falei, nós não somos suicidas. As autoridades de Minasul sabem disso. Juízes, promotores, delegados, prefeitos, padres, pastores que estão aqui conosco hoje, sabem disso. Será que são todos suicidas? Imbecis? Para dizer, insistir em morar num lugar daquele e dizer aqui é seguro? Pessoas que estão ali há mais de 35 anos trabalhando na mesma empresa, com a família, torcendo para trabalhar ali. Gente, nós temos que organizar o local de trabalho. Quando a água está suja, você não vai proibir a água, você purifica aquela água para você tomar. Nós purificamos o nosso local de trabalho. É isso que eu quero mostrar para os senhores. E o exemplo que eu dei, qualquer atividade, sem cuidado, vai matar. Nós não podemos acabar com todas as atividades. Nós não podemos deixar de explorar petróleo, porque nós vamos tirar petróleo a 4.000 metros debaixo da água, e com certeza é perigoso. Nós temos a consciência, nós temos a sabedoria e nós temos tecnologia para explorar, para trabalhar de forma segura. E, finalmente, para finalizar, a lei que regulamenta a nossa atividade é a mesma, a atividade do amianto é a mesma que regulamenta as fibras alternativas, que diz que o risco é indeterminado. E se ele for maior do que o risco do amianto? Se ele é indeterminado, ele pode ser baixo e pode ser alto. E se ele for maior? O amianto nós já conhecemos. Nós temos pesquisa, nós temos... porque nada melhor do que você estar vivendo aquilo ali. Nós conhecemos aonde adoeceu, quem adoeceu, quando adoeceu, até quando adoeceu. E a fibra alternativa? A primeira coisa que eles fizeram, quando substituíram, foi tirar os trabalhadores da participação. Não, nós não trabalhamos com amianto. Então, mas não é a lei que regulamenta, não é o produto. É a lei. Por que acabar com a comissão dos trabalhadores que participavam disso? Ah, não pode. Tá? Então, doutor, se o amianto é tão perigoso assim, eu estou terminando, se o amianto é tão perigoso, e por que a Brasilite, que está trabalhando contra a gente, não retirou as telhas de amianto que está lá no galpão dela? Se é tão perigoso assim como eles falam, por que eles estão lá até hoje com ela? Servindo, cobrindo o galpão dela lá. Nós, trabalhadores, usamos amianto 24 horas por dia, todos os dias. Porque ele cobre nossas casas. E não é telha de amianto, não, gente, é telha de cimento. Porque só tem 8% de amianto, misturado com papelão, jornal velho, contribuindo com o meio ambiente. E a fibra alternativa traz celulose do Chile, da caixa prego, porque aqui no Brasil não tem. A que tem aqui não serve. Tá? Quem vai pagar a troca desse telhado? O Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Saúde. Quem vai indenizar os prejuízos que nós teremos? Quem vai dar assistência médica para nós, trabalhadores? Eu peço ao companheiro para encerrar. Eu estou encerrando, doutor. A União irá nos indenizar? Fica aqui o nosso questionamento. Eu não quero, com todo respeito, eu tinha um outro pensamento do Ministério do Supremo Tribunal Federal. Eu saio daqui agora com total apreço, agradeço essa oportunidade e com certeza os trabalhadores também vão ter uma outra visão. Essa ideia de audiência pública do Supremo Tribunal não é comum, isso é papel para o Congresso.
Mas fica aqui o nosso agradecimento, desculpe o tempo e a minha empolgação, mas eu falo de coração, convicto daquilo que eu estou vivendo há mais de 22 anos, com experiências em outras atividades, para saber fazer uma comparação. Eu venho da construção civil pesada, que mata muita gente, a leve também, aqui em Brasília, todo mês morre um. Agradeço a participação do senhor Adelma e diria que não buscamos holofotes, buscamos fatos para termos um julgamento seguro. Doutor Gysi. Eu gostaria de duas perguntinhas breves, se ele pudesse responder. A extração do minério não usa explosivo? Esse é uma pergunta. E a segunda, se o senhor Adelman tem conhecimento, porque ele mostrou algumas fotos aí da recuperação da área degradada pela mina, se ele tem conhecimento da recuperação da mina de Bom Jesus da Serra, que é pela mesma empresa que tinha sido explorada, se ele tem conhecimento que foi ou não também recuperada a área degradada. Só isso. A primeira pergunta, ela usa explosivo, eu mostrei no slide, ela é perfurada, você fura lá 10, 12 metros de perfuração, aí a 100 milímetros de diâmetro, coloca um explosivo lá dentro e detona. Ela é detonada. Ela é umidificada antes, é um sistema de explosão, que ela está mais para implosão do que para explosão, para que ela não jogue material muito longe. Ela dá só um deslocamento, depois você vem com equipamento. Umidificado, assim como eu mostrei no slide, para que não gere poeira. Com relação à mina de Poções, eu estive em Poções, acompanhei aquela área lá, eu acho que foi um dos que primeiro começou a levar para a empresa os problemas que tinha ali. E inclusive, eu denunciei, falei, tem que fazer alguma coisa. Agora, essa questão, até onde eu sei, está na mão do Ministério Público, acho que está aguardando, acho que não chegaram a um entendimento, e até onde eu sei, esse é o caso para o pessoal do jurídico responder, mas até onde eu sei, está na mão do Ministério Público uma negociação que está sendo feita lá, uma intervenção, para se chegar a um consenso e aí tomar as devidas providências. Assim como eu falei, na época não tinha lei para regulamentar aquilo lá. Quer dizer, não está recuperada, então, é isso que o senhor está dizendo? Não está recuperada? Nas medidas que nós que nós usamos em Minasul, não. Ok, obrigado. Tá? Esclarecida a matéria. Vamos ouvir o doutor Vanderlei John, engenheiro civil pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, mestre em engenharia civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutor em engenharia civil pela Universidade de São Paulo. Falará em nome do Instituto Brasileiro de Crisotila. Bom dia, excelentíssimo senhor ministro, bom dia a todos. Eu sou professor da USP, estou apresentando aqui um trabalho que é feito por um grupo que há mais de 20 anos trabalha com tecnologias de fibrocimento. Nós, nos últimos anos, temos envolvido 4 professores da USP, trabalhamos em conjunto, sistematicamente, temos colaboração com a Federal de Lavras, temos gerado patentes, formamos recursos humanos, continuamos trabalhando no tema, né? Talvez somos o grupo de pesquisa com maior número de publicações em revistas indexadas, né, científicas na área de fibrocimento, organizamos conferências internacionais, participamos ativamente da Comissão Interministerial de 2005 e participamos da normalização brasileira de normas de telhas onduladas e placas sem amianto. Deixar bem claro, nós trabalhamos há 11 anos, quase 12, com o grupo em Fibra Permatex e Leme e o grupo Embralite de Criciúma, Santa Catarina. Nós fazemos desenvolvimento de tecnologia em nível pré-competitivo. Esse projeto começou a ser estruturado em 99, convidamos todas as empresas brasileiras para fazer uma rede de pesquisa com a USP, e no final nós fechamos um contrato com essas 2 empresas e permanecemos com o contrato até hoje. Esse contrato ele é público, está registrado em todos os documentos da USP, não existe nenhuma dúvida sobre ele
quem quiser ter acesso, ele pode ter. O que nós estamos trabalhando hoje? Nós ainda trabalhamos, o que nós pesquisamos? Uma grande preocupação são as fibras ditas alternativas. Nós temos nos dedicado mais a PVA e celulose, trabalhamos muito em processamento da celulose, uma série de processos técnicos que são necessários a serem modificados quando você modifica o processo. Discutimos muito o problema de formulação, né? A formulação não é a mesma. Nós trabalhamos atualmente com grande ênfase em problema de fissuração. O produto sem amianto ele tem um problema de fissuração. A nossa preocupação principal nos primeiros anos foi durabilidade. Em 2005 a gente ainda tinha algumas dúvidas. Hoje nós estamos absolutamente tranquilos. Vou mostrar mais para frente. Então a gente varre mais ou menos todo o escopo do problema. Bom, olhando pelo que nós sabemos, pelo que nós temos trabalhado e pelo que nós temos acompanhado, quais são as implicações técnicas da substituição do amianto? Existem tecnologias no mundo, tem duas famílias básicas, uma família de produtos autoclavados, que usa sílica, fibra de sílica e celulose. Ela não tem no Brasil, ela é usada nos Estados Unidos, na Austrália e em uns outros países, tem uma grande multinacional que opera nesse sentido. E a tecnologia que tem no Brasil, nosso mercado é telha ondulada, e ela é curada a temperatura, baixa temperatura, usa fundamentalmente fibras de PVA, no mundo inteiro a fibra de PVA é a solução a partir da Europa, né, ela se espalhou, e no caso brasileiro nós temos uma única empresa que desenvolveu uma tecnologia usando PP, que é a Brasilite, que é uma tecnologia feita e desenvolvida por brasileiros e que só até onde eu sei, produzida no Brasil. Além da fibra de PVA, a gente usa celulose refinada, o que foi dito antes, originalmente se usava fibra longa importada, nós já desenvolvemos o uso de fibra curta de eucalipto, que é a fibra mais comum no Brasil, ela já está em linha de produção nos nossos dois parceiros, e eu acho que já outras empresas já começam a fazer o mesmo. Mudanças na formulação. Bom, quando você tira o amianto, você tem que aumentar um pouco o teor de cimento, né? O cimento é um grande impactante em termos ambientais, em termos de CO2. Precisamos usar pozolanas, particularmente a silicativa, e outras são bastante, em algumas situações são bastante caras. Nós não conseguimos mais usar o resíduo de papel, porque precisamos controlar muito melhor a fibra para reter o material. Então, se passa a usar exclusivamente celulose virgem, e ela tem que passar por um processo de refinamento. E a gente precisa adaptar os fillers calcários, que entram um pouco na formulação. A formulação, como foi dito aqui, não é exatamente essa, ninguém usa 90% de cimento, se usa menos, se bota um pouco de filler calcário. O domínio do processo, a operação das máquinas, ela é um pouco complicada. No início, as empresas enfrentam problemas bastante sérios de baixa resistência em telhas, o sistema é instável, varia a espessura, varia a resistência, falta de aderência entre camadas, eu vou mostrar um pouco mais adiante. Os problemas mais complicados o de fissuração, fissuras de ondulação, baixa produtividade, e o que nós não conseguimos resolver até hoje são as fissuras de secagem que ocorrem nas bordas das telhas. O parque fabril precisa ser adaptado. Isso precisa redimensionar o sistema elétrico, precisa criar toda uma área de preparação de celulose, comprando equipamentos, motores, treinando gente, precisa desenvolver uma área nova de silos, são novas matérias-primas adicionais às tradicionais, e eu acredito que é impossível operar uma máquina sem amianto, sem um grau de automatização um pouco maior. Precisa investir em tecnologia, isso tem sido feito. Passei duas. Também precisa adaptar toda a infraestrutura para adicionar floculantes, são os aditivos, adaptar as máquinas Hacek, tem uma série de coisas que precisam ser modificadas, bomba, a quantidade de água aumenta, porque a concentração de sólidos diminui, tem que aumentar a pressão do rolo, tem que botar sistema de aplicação de polímeros, e no início o ritmo de produção cai bastante, né? E tudo isso é um processo de aprendizagem. No final, as coisas melhoram. Aqui tem uma foto, isso é da empresa chamada Confibra, a parte de refinadores e silo de celulose. Aqui tem foto de um monte de telha que está descamando, ela não tem aderência entre camadas, a telha era empilhamento de camadas.
Precisa criar um laboratório, a operação com amianto é uma operação extremamente robusta, a equipe está treinada, a fibra funciona muito bem na máquina, a máquina foi feita para ela. Quando você muda, precisa investir um pouco mais em controle de qualidade e precisa controlar um monte de matérias-primas que são bastante mais complicadas, né? Tudo isso existe e pode ser feito. Precisa aumentar a frequência do controle de processo. Aqui uma imagem da infraestrutura laboratorial da Infibra. Bom, que problemas mais a gente vê? Nós víamos o problema da durabilidade dos produtos, hoje nós achamos que a durabilidade é maior que 20 anos, que é o que está na norma NBR 155765 como mínimo. As telhas de amianto duram significativamente mais do que isso, mas está dentro de um valor compatível, né? Achamos que para telha de PVA isso é muito superado, essa questão da durabilidade ela não é mais preocupante. O problema de fissura de borda é um problema um pouco... É muito difícil de resolver, nós temos várias ideias, até hoje não conseguimos, tentamos muitas coisas na fábrica, muita coisa no laboratório, mas ela tem uma particularidade, ela não causa nenhum problema para o usuário, porque não vai vazar. Só que o usuário não leva a telha. Ele olha a telha no monte e fala, pô, essa telha está fissurada na borda, né? Ela não vai vazar. Isso é absolutamente irrelevante. É um problema de percepção, né? Aqui tem mais fotos. Nós temos um doutorado andando nesse tema e não tem sido fácil para resolver. Bom, um dos problemas que nós temos é a influência do cimento. A indústria cimenteira tem mudado a composição do cimento para baixar a pegada de CO2, misturando no cimento escória de alto forno e cinza volante. Esses cimentos têm maior tendência à fissuração. Isso tem crescido e esse tem sido um problema em muitas regiões. Não existem cimentos mais adequados para o fibrocimento. Queria mostrar um pouco aqui a questão do custo, né? Matéria-prima fica mais cara, vai consumir mais energia, né? E uma coisa que eu acho que é muito particular da fibra de PVA é a volatilidade do preço, né? Tanto o petróleo, quanto demanda, quanto o câmbio. O PVA ele é usado para fazer tela de computador, para fazer fármacos, para fazer produtos solúveis, para fazer tecido. E o setor que paga menos é a parte de fibrocimento. É onde a fibra não tem o produto não tem o seu maior valor. Então, dependendo da demanda, o preço oscila. Aqui tem um gráfico das compras feitas pela Infibra, do preço da fibra chinesa, que é uma fibra de mais baixa qualidade. A China e o Japão são as duas únicas fontes de fibra de PVA para que se possa fazer fibrocimento. Existem outras fibras de PVA que são solúveis dentro do cimento que a gente não pode misturar na conta. Isso aqui é um dado das compras da Kunarai japonesa. Para vocês terem uma ideia, a oscilação das fibras é na faixa de 50% nesse período de tempo, né? Essa oscilação ela não é repassada para os preços, naturalmente. Eu acho que o preço oscila do produto final, mas não chega a oscilar tanto. Nós acreditamos, pelos dados que a USP tem, que o custo é superior ao custo do cimento amianto. Achávamos que era 30% no passado, a fibra estava $4.000, quase $5.000 a tonelada. Hoje, talvez dê para operar com 10% a 20%, dependendo do domínio que o fabricante tem do processo, né, da máquina que ele tem e dos insumos que ele consegue. Nem todas as fibras têm o mesmo preço. Achamos que o preço do telhado vai subir um pouquinho. O que é mais crítico, ao nosso ver, é a disponibilidade de fibras. A gente fez um levantamento, boa parte dos fabricantes de fibra, quando eles vêm ao Brasil, visitam a USP, falam com a gente, visitam os nossos parceiros. Nós conhecemos quase todo mundo do mercado. O nosso levantamento é que existe por volta de 70.000 toneladas de capacidade por ano no mundo. Além disso, nós temos as 9.500 toneladas por ano que a Brasilite faz de fibra PP, que é quase exclusivamente para o seu uso próprio. A demanda provável de fibra de PVA no Brasil, a gente fez uma conta baseando do consumo de fibrocimento, um teor de fibra que é o teor mais comum, varia um pouco em função do tamanho do vão da telha, não é uma coisa constante. Nós achamos que a demanda varia entre 30 a 40.000 toneladas ano, né?
Substituir o amianto no Brasil, imediatamente, precisamos dessa oferta de fibra, sendo que o mercado mundial não tem essa quantidade. Tá? A nossa avaliação é que o preço vai subir significativamente. Né? A fibra não é fabricada no Brasil, exceto o PP. E o PP, somente a Brasilite usa. Eu diria assim, a USP, nós não temos tecnologia no nosso grupo para usar o PP, não conseguimos desenvolver. A demanda, então, do Brasil é essa, 40% a 50% da capacidade instalada. Essa é a pergunta, essa é a nossa resposta. Dá para substituir. Tem tecnologia, tem. Ela é confiável, ela pode ser produzida no Brasil, está sendo produzida no Brasil, vem com algumas implicações. Né? Tirei isso de um paper, antes de saber que o Dr. René Mendes estaria aqui na última audiência, num paper dele do Caderno de Saúde Pública, né? E ele recomenda naquele paper um estabelecimento de um prazo, mecanismos fiscais, incentivos às empresas e um programa de treinamento de trabalhadores. Eu acho que prazo é razoável. Não é factível banir o amianto amanhã, sem que isso cause uma interrupção ou uma subida enorme de preço da fabricação de telha. E é uma quantidade enorme de telha. Então, a gente acha que tem que ter um tempo para ajuste da cadeia produtiva, não só no Brasil, precisa ter um programa de aprendizagem para os trabalhadores, achamos que o preço vai subir e que o mercado vai diminuir. A experiência mundial mostra que, quando o amianto é banido, o mercado de fibrocimento encolhe um pouco. Em alguns países encolheu muito, na Alemanha, não tem nenhuma fábrica operando mais, em outros países encolheu menos. Essas são as conclusões. Dá para substituir, a durabilidade cai um pouquinho, não é nenhuma tragédia, perfeitamente convivível, né? Exige conversão de fábricas, exige criação de novas fábricas fora do Brasil para fazer o PVA. Até onde a gente sabe, não temos matéria-prima para fazer o PVA no Brasil, e a gente acredita, a USP sempre defendeu isso, a nossa transição precisa ser planejada, né, precisa de um prazo de ajuste e precisa dar apoio a trabalhadores e empresas. Queria agradecer novamente a atenção. Doutor Guise. Eu gostaria, se fosse possível, porque a Brasilite, junto com a Eternit, antigamente, elas parece que estavam assim muito próximas de dominação desse mercado, né? Aí a Israelite entrou depois, enfim. Mas com a mudança de tecnologia da telha Brasilite, houve uma mudança no preço que acabou tirando ela do mercado? Como que o senhor vê isso? Não, senhor, eu não sou economista, mas eu sei somar, né? E a gente sabe o que tem numa telha, né? A margem da Brasilite deve ter sido muito baixa nesse período. É um grupo Saint-Gobain, um grupo com bastante musculatura, né? E eu acho que eles têm um custo menor relativamente, eles operam, eles têm a sua própria fábrica de fibra, eles desenvolveram uma tecnologia que só eles dominam e em escala que eles dominam no mundo, né? Em qualquer mercado, até onde eu consigo entender, o preço é dado por quem produz mais, né? E o outro segue. Na minha opinião, o preço, não saberia se o preço subiu, todo mundo subiu junto, mas talvez o mercado de fibrocimento amianto não tenha por que vender mais barato do que a Brasilite. Se me permite, excelência, é que eu dei uma olhadinha rápida aqui e vi que uma telha da Eternit de 2,13 por 1,10 por 6 milímetros está R$ 42,00. E uma telha Brasilite, com essa nova tecnologia, de 2,44, então, portanto, um pouco mais, por 1,10 por 6 milímetros, está R$ 38,90. Portanto, ela está mais barata no mercado do que a telha de cimento amianto. Acho que você pegou você pegou uma. Eu peguei agora. Eu digo assim, mas eu acho que isso é possível. Tá? Eu não conheço estrutura de preço. Olhando para os preços das matérias-primas que a gente tem e olhando para a formulação, o custo do sem amianto é maior, tá? Entre custo e preço, tem uma longa viagem, né? E eu não consigo acompanhar essa viagem.
É interessante. Agradeço a participação do Dr. Vanderlei John.